Muito bom dia a todos que nos assistem, que participam conosco aqui para mais uma aula de matemática pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vou trabalhar com vocês nessa aula. Obrigado a todos de antemão que já estão por aqui, alunos, professores, pais, coordenadores, todos curiosos da matemática, né? Todos que nos prestigiam assistindo a mais uma aula aqui do 7º ano. Hoje comigo, professora Alessandra Mediano, e trabalhando com a gente nessa aula. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Osmar. Bom dia, alunos, pais, professores. Alunos, eu vou pedir para vocês realmente interajam no chat. Eu estarei aqui tentando ler dos mais de 14 mil alunos que fazem interação, procurar as dúvidas de vocês. Explicitem a dúvida, porque colocar em não entendi, a gente não sabe qual parte que vocês não entenderam. Coloquem as respostas sem medo de errar, porque é errando que a gente aprende. E se vocês não tentarem, não é, Osmar? Vocês não vão saber aonde que vocês erraram, caso tiverem cometido um erro, para poder acertar da próxima vez, não é isso? Extremamente importante a participação de cada um de vocês que nos acompanha aí com seu caderno do aluno, né, com seus materiais, né, preparados para mais uma aula. A habilidade hoje para os professores que a gente vai trabalhar durante essa aula é a EF07MA15. E aí a gente dividiu essa habilidade, né, Alessandra? Na parte 1 e na parte 2. É isso? Exatamente. Então, às vezes vocês assistem a aula e vocês falam, nossa, essa aula é repetida. Não é, gente. Todas essas aulas aqui, elas são novíssimas. A única questão é que daí a gente vai dando continuidade ao assunto. E, Osmar, aproveitando essa ideia, né, e a ideia da aula, gente, vocês sabem o quanto é importante lavar a mão, não é, Osmar? É verdade. E sabe por que a gente vai falar disso? A gente vai falar disso porque o tema da nossa aula hoje são sequências, né, Alessandra? Exatamente. E quando a gente vai lavar as mãos, a gente também está seguindo uma sequência, mas vocês e nós também. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, que a gente segue uma sequência, inclusive quando a gente vai lavar as mãos. Mas vamos ver por que é importante lavar as mãos, principalmente hoje. Olha na tela de vocês. Hoje, lavar as mãos é uma questão de higiene e sempre foi importante, não é isso? Sim, é verdade. Só que hoje em dia ela é ainda mais importante por conta da Covid-19. Né? Essa ajuda a prevenir essa doença, inclusive a passar essa doença, não é isso, É verdade, Osmar? higiene é tudo. E aí, tá, vamos pensar como que seria, ou como que a gente faz para poder lavar as mãos. O que a gente faz primeiro? Primeiro a gente pega o sabão, não é essa a ideia? Só que no meu caso aqui, como a gente está no estúdio, eu não vou pegar o sabão. Olha o que eu vou fazer. Imagine que o meu álcool em gel, ele é o meu sabão. Então, o que eu vou fazer primeiro? Observem comigo, que eu vou passo a passo. Então, primeiro, eu vou pegar o meu sabão, que não é um sabão. Que ajuda? O que eu faço? Eu vou esfregar bem esse sabão nas minhas mãos, não é isso? Quando eu faço isso, eu estou com a torneira fechada ainda, na verdade, né? Economia de água também. Sim. Então, eu vou mostrar para vocês qual é a sequência e eu vou fazer. Então, eu vou lavar a palma da mão, lavar as costas da mão e limpar o dedo e entre os dedos. Observem que é uma sequência. Então, na ação, como que ficaria isso observando essas mãos gordinhas? Dedão. O dedão. Ó, boa. Esse é um processo, gente, que tem que ser repetido em tempos de pandemia exaustivamente. Não faz mal nenhum,
E assim, só traz benefícios a todos, né, Alessandra? Isso. Qual que é a próxima, o sexto passo? Observe que nós vamos para o sexto passo. E aí, como eu estou fazendo, o professor Osmar, ele vai lendo para a gente, para vocês poderem acompanhar. Então, ó, peguei o sabão, Ok, lavei a palma da mão, perfeito. lavei as costas das mãos, o dedão, Opa, polegar, né? entre os dedos, isso que é o polegar, Isso. entre os dedos. E qual que é o próximo agora, Osmar? Estamos no passo 6, né? Limpe as unhas. Ok? As unhas. Próximo passo. Por que a gente faz isso, gente? Vocês sabem que eu aprendi isso com o professor Jonas, e eu não sei com quem que o Jonas aprendeu. Como lavar as unhas nessa posição, esfregando na palma da mão. Isso já ajuda. Próximo passo, Osmar. Próximo passo, 7. Limpe o pulso. Não é? Pulso também. Ok. Limpa os pulsos, Alessandra? Próximo passo, enxague com água. Não temos água aqui. Não é? Exatamente. Aí é nesse momento que eu ligo lá a minha torneira, enxago bem a minha mão na água. E qual que é o último passo? Vamos encerrar? Seque as suas mãos. Exatamente. Então, observaram que essa é uma sequência. Eu tive uma sequência de ações necessárias para lavar a minha mão corretamente. É verdade, Alessandra. Se você pular uma ação dessas aí, vamos imaginar que você tenha pulado a ação 5. Limpe entre os dedos, por exemplo. Vai ficar mal feito, né? Vai ficar faltando uma parte aí e vai que, né, o bichinho está alojado ali justamente onde você não lavou. E vai quebrar a nossa sequência. Exatamente. Então é um problema danado. Então essa questão do vírus aí, acho que todas as aulas têm que frisar bastante essa questão. E a gente está falando disso porque na realidade, né, a gente fez uma associação aí desse processo higiênico, né, de higienização das mãos com a nossa aula de hoje, que é a aula de sequência, né? Vamos a ela, Alessandra? Vamos seguir. Vamos definir uma sequência? Ok. Aparece aí para vocês, não é, essa figura linda, não é, formando um arco, que são, na realidade, as fases da Lua, do nosso satélite. Ok? Então, a sequência ela é um conjunto de números dispostos em uma certa ordem, frisa isso aí, onde cada elemento é chamado de termo. Tudo bem? Um exemplo são as fases da Lua. Se você for perceber aí no cantinho inferior esquerdo, tem uma lua cheia, não é? Bonita, brilhante, tá ok? E a partir dela o que acontece? A Lua ela vai fazendo esse movimento e tem a sombra, não é isso? A sombra da Terra, tá ok? Aí a próxima fase dela será o que? A minguante, né? Ela vai fazendo a revolução, né? O movimento, chega lá na Lua nova e finalmente na crescente. Cada uma dessas fases da Lua dura cerca de 7 a 8 dias com esse movimento. Então a gente pode caracterizar e pode indicar essas fases da Lua como sendo uma sequência também, Alessandra. Não uma sequência numérica, mas uma sequência, concorda? Sim, até porque quando esse ciclo, nesse caso da Lua, quando esse ciclo da sequência da Lua cheia, minguante, nova e crescente, nessa ordem, porque ela não pula a ordem, né? Não. Quando termina o período lá da lua crescente, o que acontece? Que já é uma dica para umas atividades que vem aí, hein, gente? Ele começa novamente, a lua fica cheia, aí ela vai passar pela minguante, de novo pela nova novamente, e pela crescente, mas observem que tem uma ordem e essa ordem não é quebrada, não é isso? É verdade, tá? Deu para entender? Ok, vamos à nossa primeira atividade. Olha lá. A minha dica eu acho que vai servir agora, hein? Preciosa. Atividade 1. Veja a sequência de figuras, conforme aparece aí para vocês, na letra A e na letra B. E a pergunta assim, quais são os 3 próximos termos? E, além disso, a gente quer que você explique a regra que você usou para definir esses próximos termos, ou seja, a regra de formação dessa sequência, né, Alessandra? Exato, ou seja, por que você sabe que os próximos termos são
aqueles. Exatamente. De uma forma simples, por enquanto. Quanto tempinho para eles? 2. Eu acho que 2 dá. 2 Porque são minutinhos? imagens, né? São imagens. 2 minutinhos, a gente já retorna. Osmar, sabe o que eu mais gosto nesses alunos do 7º ano? Oi. Que alguns escreveram os nomes dos termos da sequência, mas muitos mandaram desenho representando. Isso ficou fantástico, gente. Parabéns, eu adoro. Eu estou me divertindo aqui de uma forma positiva, de alegria, Sim. em ver as respostas de vocês. Então, assim, já vou agradecer a professora Valéria, que está aqui no chat. Alunos, prestem atenção na sequência, né? Ajudando nesse momento. Então, assim, nós temos o Tiago, ele disse que na letra A é a carinha, né, do Sim. feliz, o coração e a carinha de novo. Okay. E no B, sol, lua e o raio novamente. O Daiglis, eu acho que é esse o nome dele, carinha, coração, carinha, sol, lua e trovão. Nós temos o Eduardo, ele só colocou a letra A. O rosto, o coração e o rosto. O João Vitor também, só a letra A, que é o rosto, coração, rosto. A Isabela, ela disse que é por conta da sequência. Foi o que ela apresentou para a gente. E aí só mais um, que daí também vem com a ideia da sequência, que é o Gustavo. Mas todos... e o Maxwell, ele disse assim, é igual a uma ordem numérica. Não tem número aí, mas pode ser considerado sim, né? Existe um padrão, né, de repetição que determina sempre a próxima figura. Domingo, segunda, terça, quarta, assim, sempre o quê? Um padrão. No caso dos dias da semana, é um padrão de repetição 7. No caso das fases da lua, um padrão de repetição 4. No caso aqui, da carinha e do coração, é um padrão de repetição 2. Concorda? Ou seja, a figura ela vai se repetir, ela vai se alterar de 2 em 2. Uma resposta para eles, Alessandra? Sim, e até o que a Maria Eduarda colocou aqui, Oi. que é por causa das figuras anteriores, ou seja, por que eu estou falando dessa resposta da Maria Eduarda? A importância da gente observar quais são os elementos da sequência, ou seja, os que já estão ali, os que ela chamou de anteriores, para a gente poder identificar os próximos, não é isso? É isso aí, vamos lá? Olha lá a resposta para vocês. Ok. Tá? Tudo bem? Então, olha lá as sequências, né, o exercício proposto, e como o pessoal bem, né, acertou aí, né, o professor colocou um boneco, né, um sorrisinho, né, pode ser boneco, coração, boneco, tá? Então, existe um padrão. Qual é o padrão de repetição? O padrão de repetição são as duas figuras, né, a carinha, o boneco, e o coração. Então, o próximo termo seria, vou colocar aqui em verde, né, seria a carinha, o próximo seria o coração, bem mal feito, e o próximo seria, eu como desenhista sou um bom professor de matemática. Graças a Deus então, nós somos. O padrão de repetição aí, né, o padrão da sequência é sempre o quê? A carinha, o sorriso e o boneco, e o coração, no caso a letra A. E aí, como o pessoal já percebeu bem, o padrão, né, de repetição, né, que acontece lá na letra B, qual que é? É o raio, o sol e a lua, tá ok? Então, a partir dele aqui, então a gente teria aqui o raio, próximo termo seria o quê? O solzinho, não é isso? E o próximo termo seria quem? Seria a lua, tá ok? E na sequência teríamos quem? O raio novamente? O raio. O raio não cai duas vezes no mesmo lugar. É lenda, né? Eu não ia pagar para ver, não. Nem eu. Tudo bem? Então, é isso aí. Tudo bem, Alessandra? Respondido? Eu acho que sim, que até a ideia de trabalhar a primeira vez com a sequência utilizando figuras, eu acho que ela ajuda bastante nesse contexto, né? Vamos mudar o contexto? Trabalhar com números? Eita, vamos vamos lá. lá. Mas depois eu vou dar diquinha de novo, tá? Tá bom. Próxima atividade. Atividade 2, dada a sequência ou as sequências abaixo, indique quais são os próximos termos, tá ok? Então, a gente tem na letra A ali, uma sequência começa com 2, 4, 6 e assim por diante. Na letra B, temos ali uma sequência que começa com 3, 6 e por aí vai.
Na C, a gente tem uma sequência 9, 4, aí ela começa a reduzir, ó, já vai para o número negativo, tá vendo? Ó, menos 1, menos 6, menos 11. Quantos termos, Alessandro? Uns 2 termos, tá bom? Os 2 próximos termos? Ah, eu acho que os 2 próximos Os dois ajudam, viu? próximos. Então, gente, o que vocês fazem? Dada a sequência, põe lá para eles, Alessandro. Ok, então a gente tem uma sequência ali, tá? Então você completa com os 2 próximos termos também. Se quiser colocar 3, não faz mal não, tá? Mas a ideia é só colocar os próximos 2 termos para a gente entender. Diga. Só que antes de eu dar a diquinha, não. E aproveitar e falar assim, ó. Felipe e Gabriel, já que você está no chat acompanhando com a sua professora, que é a Sandra do Paulo Legal. Chaves, se tiver alguma dúvida, aproveita. Qual que é a minha dica? Por exemplo, lá na letra A, dá uma olhadinha. Observa a sequência 2, 4, 6, 8, 10. O que está acontecendo? O que aconteceu entre o 2 e o 4 e o 6, o 6 e o 8? Aí vai ajudar a pensar em quais são os próximos elementos. Só vou dar essa dica, tá, Osmar? Tá ótimo. Tudo bem, gente? 2 minutinhos para vocês. 2 a 3, Alessandra? Ah, eu acho que como a gente está falando da primeira contato com números, 3, Isso. né? 3 minutinhos, tá? Cuidado com a letra C, tá bom? Até já. Já volto agradecendo a professora Gláucia, que ela está aqui no chat assim, vamos alunos, respondam, eu sei que vocês são capazes, e nós também sabemos que vocês são. Obrigada, viu, professora Gláucia? Osmar, Oi. várias interações, várias respostas, e, né, como você falou, presta atenção na C, eu acho que essa foi o, como chamam de calcanhar de Aquiles do Calcanhar povo. de Aquiles. Então a gente tem assim, a Gabriele, ela disse, ao invés dela colocar os elementos da sequência, ela colocou como que se dá esse processo. Sim. Então a letra A, de 2 em 2, Ok. B, de 3 em 3, e o C, reduziu de 5 em 5. Perfeito. Fernando, A, 14 e 16, B, 15 e 18, C, menos 16 e menos 21. Oh, que legal. A Rayane, ela colocou na B, 15, 18, 21, 24. Mateus, A, 14, 16 e 18, B, 15, 18 e 21, C, menos 16, menos 21. Ele colocou 26, mas eu acho que faltou só o sinalzinho para menos 26. Tayonara, ela colocou 14 e 16 na A, 16 e 18 na B, e a C ela colocou menos 16. E vou citar mais um, que é o do Miguel Henrique. Sim. A, 14 e 16, B, 15 e 18, C. Professor, essa eu não sei, você pode me explicar? Eu acho que agora na correção, Miguel, você vai entender o que aconteceu na C, não é, Osmar? Vamos lá, Miguel. Vai sim. Daí a gente frisa a importância das aulas anteriores. Eu mesmo estava aqui essa semana com o professor Jonas, quando ele, né, trabalhou essa questão dos números negativos, né? Até desenhou a própria reta numérica, né? Falou da simetria entre esses números. Então, todas as aulas elas estão correlacionadas com as outras, né? Não existe essa coisa de a aula não tem nada a ver. Não, todas têm a ver com todos. Então, as aulas que a gente dá, na realidade, são sequências, né? A gente está falando de sequência, mas as nossas aulas, elas são sequenciais, né? É importante que você perceba isso aí. Então, acontece. E aí, acontece, você tem a oportunidade, está disponibilizado aí em todas as redes, aqui mesmo no Centro de Mídias, em outros canais, no próprio YouTube. As aulas estão disponibilizadas para vocês e assistir às aulas anteriores. Só uma diquinha, não sei que aula. Vai lá e digita a data. Perdi a aula de ontem, então você vai digitar lá aula de matemática, 7º ano, 30/06. Vai aparecer a aula lá. Assiste essa aula, é extremamente importante. Assistiu essa aula de ontem, a aula de hoje, olha o que acontece. A gente está falando de números negativos, de repente, existe um link, de repente não, né? Existe, todas têm correspondência umas com as outras, não é isso? Sim, elas estabelecem uma relação, e sabe, Osmar, a professora Alita, ela colocou aqui no chat, essa turma dá orgulho pela interação. E é verdade, professora, essa turma dá mesmo orgulho por estarem participando e tentando aprender cada vez mais, não é, Osmar? É isso aí.
A letra A, nenhuma novidade, né, gente? Vamos botar as respostas, Alessandro? Olha lá, as respostas para vocês, ok? Os dois próximos termos. Então, a letra A não tem muita novidade, né? A sequência 2, 4, 6, 8, 10, 12. A gente está muito acostumado, né, com essas sequências. 14, 16, são muito comuns, né? Fazem parte do nosso cotidiano, da nossa rotina. Então, acho que não tem nenhum problema. A outra também não, né, Alessandra? 3, 6, 9, 12. O pessoal vai dizer, é a tabuada. A tabuada é uma sequência. 15, 18. Perceba o quanto sequências são comuns na nossa vida, na nossa rotina, e a gente nem se dá conta. A própria questão aí da higienização das mãos é uma sequência que a gente segue. Qualquer ato mecânico que você for fazer, ele é sequencial. Vamos guardar C? Vamos resolver? Antes, deixa eu só aproveitar um gancho da correção que você fez. Que um aluno tinha colocado aqui no chat. Gente, observem a resposta que o professor apresentou, que na letra A é aquilo que eu tinha falado. Ele está aumentando de 2 em 2. Então, para eu saber os próximos elementos, eu tenho que somar 2 a cada um dos termos anteriores. Então, 12 eu somo 2, 14. 14 somei 2, 16. Isso. E a mesma ideia o professor Osmar seguiu para B, só que agora não era mais somando 2, né? A gente estava somando 3. 12 mais 3, 15. 15 mais 3, 18. Então, é só reforçando a ideia do que o professor falou. A gente pode até recorrer à ideia do padrão, né? Então, o que acontece aqui? Aqui o padrão seria 2, aqui o padrão seria 3, e aqui essa identificação do padrão, você não precisa chegar, não é, no campo dos negativos, e aí se você quiser pensar na reta, perceba que aqui a gente extrapola os valores positivos, né? A gente muda de lado, se você for lembrar da reta numérica lá, aqui está o 0. Então, aqui a gente tem os valores positivos, né? Positivos. À esquerda aqui, temos os valores negativos. Então, perceba que essa é uma sequência decrescente. A gente até poderia falar isso, né, Alessandra? A letra A é uma sequência crescente, tá vendo? Vai aumentando. E aqui o que é? Na letra B também é uma sequência crescente. E aqui o que você percebe? Que essa sequência está reduzindo. Identificar esse padrão de redução talvez seja a grande pegadinha, o grande porquê da coisa, não é isso? É isso mesmo. E também, aí tem gente que tem mais dificuldade, né, de trabalhar com a ideia dos números negativos. Sim. E aí, até reforçando por conta de uma questão aqui do chat, gente, lembra que os números negativos, eles foram trabalhados, acho que nas 2 ou 3 aulas anteriores, sim, não é? Então, para quem não lembra como é que funciona, e aí o Osmar agora, ele já, na história do padrão, ele já deu essa dica do reduzir. Lembra que foi falado nas aulas aquela ideia do que eu devo? Não foi, Osmar? É isso aí. Então, aqui a gente consegue identificar claramente uma redução de 5. Se você quiser adiantar um pouquinho, você vai dizer, professor, eu posso dizer que o padrão aqui é menos 5, já que a gente está trabalhando com números inteiros? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Lá no 6º ano, se eu falar isso, vai causar um rebuliço. Mas aqui não, vocês já trabalharam esses conceitos e a gente pode claramente dizer que existe o quê? Um padrão de menos 5. Ora, se eu estou no 4 positivo e existe uma redução, uma queda aí de menos 5, a gente extrapola o 0, extrapola os valores positivos e vai cair aonde? Vai cair no menos 1. Tá? A sequência determina isso. Gastei todo o meu dinheiro e ainda fiquei devendo. Do menos 1 até o menos 6, você vai perceber o mesmo padrão, ou seja, uma queda, menos 5. Do menos 6, eu tenho uma queda lá do menos 5, eu vou cair aonde? Lá no menos 11. Aí o pessoal já matou a charada, né, Alessandra? Menos 16. Até porque eles perceberam que se a gente pensar na ideia da dívida, né, quando eu já estou lá com valor negativo, somei outro valor negativo, significa que essa dívida, né, ela aumentou. Que a gente viu nas aulas anteriores que é possível somar 2 números negativos, não foi? É verdade. Tudo bem? Então, essas sequências são bastante comuns, bastante simples para a gente poder identificar. Tudo bem? Vamos à sequência?
Sequências podem ser finitas ou podem ser infinitas, ok? Acho que você já tem a plena convicção disso, né? Então, finitas são aquelas que podemos indicar a quantidade de termos que a sequência possui, e possui também um último termo, ou seja, eu sei onde ela começa e sei onde ela termina. Não é? Então, é fundamental isso. E as infinitas, não é? E a gente tem bem essa noção de numérica de finito e infinito, são aquelas que não podemos indicar a quantidade de termos que a sequência possui. Então, não é definido o último termo. Então, a gente vai representar a sequência, só um exemplo, 1, 2, 3, 4 reticências, indicando o quê? Indicando que a sequência ela não tem fim. No caso anterior, perceba que o último termo é o 4, não existe a reticências, volta lá, aí, tá vendo? Lá nas finitas, o último termo é o 4 e para por ali. Não tem os 3 pontinhos, né? Também conhecidos como reticências. Tudo bem? Vamos continuar? E lembrando que a reticências, ela tem o quê? A ideia da continuidade. Então, não tem a continuidade da sequência. É isso, Osmar? É verdade, tá? Vamos continuar? Olha lá. Como que a gente faz uma representação algébrica de uma sequência? A representação algébrica é aquela que a gente dispõe de valores literais, né? Então, você coloca uma letrinha e tal. Não tem nenhuma novidade, não é bicho de 7 cabeças de jeito nenhum. Então, a gente tem uma sequência, 2, 4, 6, 8, 10. O 2, ele assume a primeira posição. Então, a gente chama ele de A1. Tudo bem? O 4 assume a segunda posição, portanto, o chamamos de A2. O 6 ocupa a terceira posição, portanto, chamamos de A3. O 4 assume a oitava, o A4, né, é o número 8. Então, o 8 assume a quarta posição. O quinto termo, né, o A5, seria o 10, e por aí vai. No caso, aí perceba que é uma sequência infinita, tá ok? Então, ela vai continuar indefinidamente. Tudo bem? Então, esse número, Osmar, só para ver se eu entendi, se eu prestei atenção direitinho. Então, quando a gente tem A1, o A ele está representando o valor do termo de acordo com a posição que ele ocupa. E aí, esse A1, o 1 significa o elemento ou o termo da primeira posição. Legal, né? Olha que interessante. Perfeito. Então, a professora Alessandra deu uma luz aqui num negócio interessante. Aqui a gente tem duas informações, sabia? Tá? Que informação é essa? A posição que o termo ocupa na sequência e o valor desse termo. Ou seja, para a posição 1, eu tenho o valor 2. Importante isso mesmo, Alessandra. O A2 igual a 4. Quais são as duas informações que eu tenho? Que o número 4 ocupa a posição que? Ocupa a posição de número 2. Tudo bem? Vou pular aqui, ó, tá? A5 seria quem? 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, o número 10 ocupa na sequência a posição de número 5. Então, só para frisar aqui para vocês, tá? Esse valorzinho que está aqui, ó, ele é a posição do termo na sequência numérica. Tá? E o valor dentro dos parênteses lá, ele é o quê? Ele é o valor numérico, tá? Que ele assume dentro da sequência numérica. Tudo bem? É o que a gente chama de termo. Termo, tá? Primeiro termo, segundo, terceiro e assim por diante. Tudo bem? Vamos mais uma atividade para a gente encerrar a aula? Tá? Atividade 3. Escreva a sequência dos números naturais menores que 5 e classifique-a, né, como finita ou infinita. E no número 2, escreva a sequência dos múltiplos de 5 e a classifique como finita ou infinita. O 3 é dado uma sequência, 21, 51, 81. Qual é o sexto termo desta sequência? 3 minutinhos, Alessandra? Sim, porque são 3 perguntinhas, né? É isso aí. Até já. Não vou negar, não. Tem dúvidas. Né? Tem dúvidas, até porque essa ideia do AN, do A1, ela realmente pega, mas tem respostas. Então, por exemplo, a Bruna Fernanda, o Gabriel,
o Luiz Gustavo, eles disseram que a resposta 1, 2, 3, 4 e finita, que eu acredito que seja para a primeira. Isso. O Lucas Silva, ele colocou 4, 3, 2, 1, 0 e infinita. Então, ele colocou, né, na ordem inversa. O Bruno, ele fez a mesma coisa e o Eric também. Eles colocaram 4, 3, 2, 1. E o Eric, ele colocou para B 4, 3 e 2. E a Lívia, ela trouxe para A 5, 4, 3, 2, 1. Mas finito, todos entenderam que é. Legal. Vamos às respostas para a gente finalizar? Opa, falhou? Ok. Ok, temos aí as respostas. Só uma observação em relação ao zero. O zero é o número natural, tudo bem? Então, na realidade, a gente tem aqui o 0, 1, o 2, o 3 e o 4, porque ele pede o quê? Que os números naturais menores que 5. Aí os números negativos não entram na nossa resposta, tudo bem? E realmente é uma sequência finita, ok? Múltiplos de 5, então a gente vai ter o 10, não é isso? 0, né? Desculpa, o 0, o 5, o 10, o 15 e por aí vai, ou seja, temos uma sequência infinita, tudo bem? E aqui, para finalizar, nós temos o 21, o 51, o 81. Dá para identificar que o padrão de repetição aí é quanto? É 30, né? Tá? Feito isso, o próximo termo seria quem? 111, o próximo? 141 e o próximo? 171. 171. E o 171 é o sexto termo. Tudo bem? Gente, obrigado pela participação. Nossa aula acabou. Alessandra? Gente, muito obrigada. E só lembrando, finito tem começo e fim. Infinito vai ter começo e não terá fim. Até a próxima aula. Até a próxima.